Olá, sejam todos Tô até muito com ela bem-vindos ao aqui, ó. canal do Le Pirata Barra Barrala. Eu sou o Barbarrala, hoje eu trago um convidado, Célio Máximos. Logo, logo ele vai ter um canal no YouTube, deixa ele só ajeitar umas coisinhas no escritório dele. E a gente vai bater um papo sobre lição da escola, como ser um bom professor de lição de escola sabatina, né? Então peço que se inscrevam no canal, assinem as notificações. Página inicial do canal você encontra um link de um curso de teologia livre, que te ajudará muito. E também, caso você queira fazer alguma doação, dar algum apoio, meu Pix está na descrição desse vídeo, ou entre em contato comigo, Adolfo Clair, no Instagram, beleza? Salve, Celhão! Quando é que você vai abrir teu canal, cara? Amanhã, segunda-feira? Como é que é, velho? Mete bronca. Salve, salve, salve! Jesus, Célio Máximos! Estamos aí navegando por essas águas turbulentas aí da Bíblia, da apologética, desses temas aí. Saudação a todos aí, ó, pessoal que acompanha, que vier assistir essa live. E aproveitando aí, né? Compartilha, dá um like aí, que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, né? Ser relevante para você, pode ser relevante para outras pessoas também. Hoje vamos trocar uma ideia aí sobre isso aqui, ó. Passar a lição da escola bíblica, da escola sabatina. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na igreja é isso, passar a lição. Eu tenho o dom de passar a lição, de ensino, na verdade. Aqui teve um culto jovem, foi feito alguns testes para você descobrir o dom. Não sei se por aí teve, né? Foram 2 testes. E aí o meu deu ensino. Eu tenho um dom de ensino. Então, pregar, dar estudo, ensinar, qualquer coisa relativa ao ensino, né? Eu tenho facilidade, gosto. E estamos aqui para trocar umas ideias com relação a isso aí, né? Fechou, então. Bora trocar uma ideia sobre o tema, então. Deixa eu só fechar aqui que eu estava compartilhando a live. Essa ideia de live aqui começou com o seguinte tema, né? Eu fiz um... Quem está assistindo essa live nesse exato momento, saiba que eu lancei um vídeo que foi eu passando a lição da escola sabatina. Eu gravei o áudio da lição da escola sabatina, eu passando a lição, e coloquei algumas imagens e meti como vídeo aqui no YouTube, cara, porque muitas vezes eu acho muito triste a gente perder muito conteúdo bom, cara. E essa lição tá muito boa. É uma lição que, sério, eu juro, quando eu olhei autor Mark Filho, eu falei, velho, vai ser aguinha com açúcar. E não, velho. O bagulho tá da hora, velho. Tá da hora. Tá numa pegada teológica alta, não tá? E principalmente essas 3 semanas, essas 3 últimas semanas, tá numa pegada teológica alta, tá num hype alto a lição. Eu não tô conseguindo extrair o ponto teológico, mas o ponto histórico, mano, eu tô bagaçando. Eu tô, vixi. Eu nem tô entrando na lição. A lição tá falando o John Wycliffe, eu meto bronca sobre John Wycliffe. John Hus, eu meto bronca sobre John Hus. E assim vai, né? Essa lição de hoje falou sobre Guilherme Miller, 70 semanas e 2.300 manhãs. Eu só bati no ponto histórico, eu nem consegui discutir pontos teológicos, eu só fui pro ponto histórico. Mas 70 semanas, se isso não for teológica, 2.300 tardes e manhãs. Mas se então, assim, fosse. o que está me ressaltando é essa pegada teológica. Sim, mas é por causa da parte histórica ali, né? Então... Mas é porque você tem a pegada teológica, né? Eu, como já tenho formação história e faço corre de coisa, às vezes para mim é interessante pegar o lado histórico, porque também é um lado esquecido da profecia. Se você não explica a profecia como ela era entendida no contexto histórico da época, aí não faz muito sentido, tá ligado? Mas estamos nessa pegada aí. Célio, aí inclusive até mandei um áudio pro Célio e eu pedi pro Célio analisar um dos primeiros pontos que eu sempre falo para qualquer pessoa melhorar. Como que eu faço para ser um bom professor de escola sabatina? Cara, se analisa, vê o que você falou. Que nem eu, o que eu fiz? Eu gravei a minha aula. Tanto que vocês veem que foram 47 minutos, eu gravei minha aula. Por que eu gravei? Não foi só para produzir conteúdo pro YouTube. Não, eu gravei para eu me ouvir falando, para ver se eu entreguei aquilo que eu imaginei que eu entreguei. Porque, como o Célio em off falou, às vezes, Adolfo, você tem um negócio na cabeça, mas quando você fala, a pessoa entende de maneira diferente, né? E eu mesmo me analiso, eu mesmo sou crítico comigo, né? Eu ouço o áudio e falo, pô, será que eu tô viajando na maionese? Será que eu errei? Tem coisa que é normal errar, mas tem coisa que nós não pode deixar passar, né?
E até comento essas experiências para melhorar. Mas, Célio, você, quais são as dicas que você daria para alguém que quer passar bem uma lição da escola sabatina ou iniciar uma lição da escola sabatina da hora? Manda bronca. Sério? Travou aí. Tá. Só voltar só um pouquinho antes das dicas aqui. Uhum. Oi, tá dando uma travadinha. Só voltar um pouquinho antes das dicas. Você falou uma coisa bacana, que é uma dica, uma sugestão usada para quem prega. Você pedir para alguém filmar você pregando, para depois você assistir e você olhar e se analisar. Então, isso é uma coisa bacana, né? Você se analisar ali, né? Você pode se corrigir. Olha aí. E aí, isso aí que você falou, que a gente conversou no off, é o seguinte: você está passando a lição, isso pode até acontecer aí no canal no YouTube, no vídeo que você vai passar. Você fala uma coisa e você tem essa coisa definida na sua mente. Mas a questão é, os ouvintes ouviram e entenderam o que você quis dizer? Entende? Se eles captou o que você está querendo dizer, porque às vezes na sua mente você está passando o conteúdo, mas quem está ouvindo entendeu o que você realmente está querendo dizer? Então pode às vezes acontecer isso, né? Você está passando e você, dentro do que você está passando, está tudo certo, explicando a história e tal, mas eles estão captando a mensagem que você quer transmitir? Então nisso aí já fica uma dica, né? Eu gosto muito de fazer perguntas, né? Entrando aí na parte das dicas. Às vezes eu já cheguei a reformular a pergunta 5 vezes. Eu fazia a pergunta, ficar meio assim, não compreender, eu reformular ela, fazer de uma outra maneira, reformular de novo, aí eles entender e começar a responder e virar um bate-papo legal ali na classe. Então, a primeira dica é isso, você se aperceber se eles estão captando a mensagem que você quer transmitir. Porque às vezes ela está definida na sua mente, você está passando, mas eles estão entendendo o que você quer dizer? Às vezes não. E aí o professor ele tem que tentar se aperceber nesse ponto. Estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes eles estão ouvindo você está falando, mas não estão entendendo o que você quer dizer. E aí a mensagem transmitida, ela não causa impacto, né? Então, na questão das perguntas, eu faço a pergunta, eu vejo que às vezes eu percebo, eles estão meio assim, eu reformulo a pergunta. 1, 2 vezes, aí eles, tá, aí eles começam a conversar e comentar. Então, questão de dicas, né? Se aperceber se eles estão captando a mensagem que você quer transmitir. Outra dica, que essa é primordial, né? Você tem que estudar, você tem que ter domínio da lição. Não adianta você ir lá passar a lição se você não estudou ela. Porque o professor, ele tem que saber, ele é obrigado a saber, pelo menos eu penso assim. Então, quando ele vai transmitir, o que acontece? Às vezes o cara quer se firmar, como a gente conversou em off, e eu particularmente não gosto, quando eu estou na classe, e aí o cara passa a lição, ele faz um sermão da lição. Eu acho terrível. É foda. Quando você estuda, você não precisa se afirmar, é igual às convicções religiosas, independente da convicção religiosa. Se o cara tem tem plena convicção do que ele acredita, nas crenças que ele acredita, ele não vê necessidade de querer empurrar a garganta abaixo o que ele acredita, porque ele está plenamente convicto. Quando eu vejo pessoas querendo enfiar a garganta abaixo, criticando, é porque ele não tem certeza, não tem plena convicção na fé, na crença religiosa dele. Então, se tratando de passar a lição, eu vejo que é a mesma coisa. Quando você estudou, você está pleno do assunto, você conhece, pesquisou e tal, e o professor tem que ir a mais, ele tem que andar a segunda milha, eu penso assim. Então, ele está passando a classe, ele não vai se preocupar em fazer um sermão da lição, só ele falar, tentando se afirmar. Porque ele tem domínio do assunto, ele estudou a lição. Então, é a segunda dica que eu deixo. Estude. A lição dos professores, ela tem um pouquinho a mais do que a lição dos alunos, né? Então, pesquisa, estuda aquele pouquinho a mais, tem os comentários bíblicos. Então, é a segunda dica. Você, tendo domínio, você tendo convicção de que você estudou, compreendeu o assunto, você não vai sentir necessidade de falar o tempo todo. Então, essa é a segunda dica aí, repetindo. Outra dica, isso cada um tem o seu método, né? A minha metodologia é assim. Quando eu vou passar a lição, e até mesmo em estudo bíblico, eu procuro saber o que a pessoa sabe do assunto. Porque não adianta eu chegar lá e despejar um monte de informação, mas eu não sei se ele sabe o que ele sabe do assunto. Então, eu procuro saber, extrair deles o que ele sabe. Por exemplo,
Vamos estudar sobre o santuário. E eu vou passar a lição sábado. E aí eu chego, pá, sobre o santuário e tal, irmãos, Travou, Celhão. Celhão, travou. A internet dele tá bem voltando ruim. aqui. Ó, Tá ouvindo santuário. aí? Tá ok? Travou na parte de santuário. Tá meio complicado aqui. Travou no santuário. Você vai passar a lição sobre o santuário. Travou aí? Sim, sobre o santuário. Então, como eu estava falando, eu procuro saber que os alunos sabem sobre a lição, sobre o santuário. Tinha um santuário no céu, tem um santuário, como é que entendemos? Porque, como eu falei, não adianta eu chegar lá e despejar um monte de informação se eu não sei o que eles sabem. Então, o meu método é esse. Primeiro, eu procuro saber, extrair deles o que eles sabem sobre o assunto. Então, é eu sabendo o que eles sabem, tendo a noção do que eles sabem do assunto, eu sei que informação levar. Isso torna o ensino mais prático, mais didático, mais efetivo, mais produtivo. Então, cada um tem o seu método, né? Mas eu deixo essa sugestão aí. Irmãos, vamos estudar sobre o santuário ali na introdução, na parte de sábado ali, por exemplo, faz a introdução. E aí, o que é o santuário? Quem conhece essa doutrina? Ah, eu sei, fala mais ou menos disso. Então, você tem uma noção do que ele sabe. Então, você sabe como conduzir o assunto dali para frente. Que informações trazer, né? Tornar ali interessante e bacana o momento de estudo. Então, dentro dessa dica, a minha percepção como professor de escola bíblica é assim, o aluno tem que sair com essa sensação assim, poxa, cara, bacana, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Então, ele tem que sair com a sensação que ele foi lá e ele aprendeu, né? Ele aprendeu, não só aprendeu, ele assimilou o que foi ensinado. E isso fica difícil você chegar lá e despejar um monte de informações, tal. Isso às vezes também por exemplo, eu tomo cuidado com isso e às vezes de citar, por exemplo, eu gosto de citar livros. Quem viu o vídeo de hoje, né, a lição 7 de Grande Conflito, viu que eu gosto de citar alguns livros e muitas vezes o pessoal não conhece. Só que a gente tem que criar pontes, né? Se você não cria pontes com o seu público, já era. Que nem, eu estou com duas dificuldades agora. Por quê? Eu comecei a passar a lição numa sala, que foi uma amiga que pediu, né? A anciã da igreja pediu para eu estar passando lá, que ela, por umas questões pessoais, ela vai deixar a sala para outra pessoa e, porventura, caiu para mim. E ela vai deixar, possivelmente, não é certeza. Então é uma sala que eu não conheço a galera. Eu sou do fundão. Veja só, gente. Eu sou do fundão. E a sala é a primeira sala da frente da igreja. Então imagina, eu tô acostumado com a galera do fundão, os velhinhos, gente boa, que a gente faz piada, e eu chego numa sala em que ninguém me conhece e eu não conheço ninguém. Então, uma da dica complementando o que o Célio deixou, é conheça a sua sala, né? Porque senão você vai estar falando, às vezes, num nível mais abaixo ou num nível mais alto, que eles não vão compreender. E aí você tem que achar as pontes, né? Tem que achar as pontes, trocar uma ideia com o pessoal, fazer com que eles confiem em você, porque, como o Célio falou, o professor que chega na sala e só fala, ele não está conseguindo a confiança dos alunos. Tem gente que gosta só de ouvir, mas ele não está conseguindo a confiança dos alunos. Por quê? Se o aluno não está te ouvindo, você só está quieto, se a pessoa que está te ouvindo, ela não quer compartilhar conhecimento, ela não quer compartilhar com você um comentário, alguma coisa, quer dizer que ela está apática. Normalmente é isso. E ou ela não te conhece ou ela não confia em você. Então, quando a pessoa ela participa, ela fala qualquer coisa, às vezes ela até abre o coração, demonstra confiança em você. Eu estou nessa fase de adaptação. Então, até eu conseguir fazer o pessoal trocar ideia, falar, eu conseguir desacelerar o ritmo. Então, esse é o primeiro problema que eu estou enfrentando. Não conhecer a turma, a galera, os amigos ali. Segundo ponto, faz muito tempo que eu não passava uma lição da escola sabatina. Então, velho, eu tô enferrujado. Então, eu preciso melhorar. Por mais que eu esteja aqui gravando vídeo no YouTube, fazendo live, trocando ideia com o pessoal, eu tô enferrujado. E isso você tem que entender que quando o cara levanta supino, ele parou de treinar 6 meses o supino, foi treinar outros exercícios. Quando ele volta a fazer supino, ele não levanta o mesmo peso que ele estava levantando no auge do treino, né? Então são esses detalhes que a gente também tem que prestar atenção. Prestar atenção na sala e em você mesmo, né? Seria isso, entender a sala, entender o argumento.
e que eles tenham confiança. Se o cara não, se eu não confiar no Célio, por que eu vou trazer ele aqui para fazer a live? Ei, o Célião caiu. O Célião caiu. O Célião caiu. Daqui a pouco ele volta, né? Então, a pessoa ela tem que ela tem que confiar em você. Se ela não confiar em você, bicho, dá ruim, né? Deixa eu ver aqui. Dá ruim. O Célião tá voltando. Net tá muito ruim. Fica mais perto do modem. Às vezes você tá muito longe do modem, Célião. Aí, Célião. A internet do Célio tá muito ruim, gente. Deixa eu fechar aqui. Ó, às vezes é a minha internet também. Tá pedindo para adicionar o microfone. Célio. Tá pedindo para permitir o microfone. Sai e entra de novo na live. Então, o que acontece? Se a sua sala não tem confiança em você, dá ruim, cara. Dá ruim. E, gente, pode meter as perguntas aí, sintam-se à vontade, até o Célio voltar aqui, eu tô trocando uma ideia com vocês aí. Fechou? E é complicado, cara, porque quando você passa muito tempo longe, que nem, eu fiz o seguinte teste, eu me gravei hoje, né? Inclusive foi a primeira vez que eu usei eu esqueci de usar esse gravador aqui, nas outras vezes, porque eu fui chamado, a primeira vez que eu fui chamado para passar a lição da escola sabatina, tava supetão. A segunda vez, eu tava em dúvida se eu ia passar. Então eu acabei não levando. E hoje, terceira vez que eu passei na mesma sala, aí eu peguei esse microfone e levei para gravar. E aí eu consegui gravar. E o que eu fiz? Como eu disse, eu gravei eu falando para eu buscar entender falhas na minha argumentação. Olha só, eu não peguei o áudio meu só para produzir conteúdo, mas eu peguei o meu áudio para eu me analisar, para eu falar, pô, se eu tivesse julgando alguém que está falando sobre a lição da escola sabatina aqui, o que eu acharia disso? Com esse olhar, com um olhar crítico sobre mim mesmo, para poder melhorar melhorar a posição. Aí, ó, Davizão chegou. Salve, Davizão, beleza? E aí, beleza? Beleza, ó, até que enfim criou coragem, ó. Esse aqui ele é novato, ó. Tá novato. Assim como eu tô enferrujado da lição da escola sabatina, esse tá começando, né? Ele tá começando a caminhada. E agradeço a Deus porque ele apareceu no caminho aí que eu posso dar uma força para ele. Célio tá com a internet ruim, cara, tá foda. Tava vendo ele aqui, pô. Tava vendo ele participando aqui. Tava falando sobre a lição dos adultos, né? Mas fica à vontade. Aqui a gente não tá falando sobre a lição dos adultos em si. Estamos falando sobre como passar bem uma lição. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar que eu tô respondendo aqui. E se o Célião voltar, a gente entrevista ele. Apesar que eu já tô falando igual uma matraca. Bicho, você é louco. Pô, tem que falar mesmo. Mas sinta-se à vontade. Mineirinho aí vai ser grande. Já tá com o quê? 1,70 m? Eu? 1,32 m, pô. Quem sabe, né? Quer dizer mais. Aí, ó. Tô baixinho ainda. Célião voltou, ó. Célião voltou! Eu voltei, agora é pra ficar. Vamos ver se agora vai. Só que eu tô mais perto aqui, mas tô sem ponto de luz aqui. Sem luz. Não, assim esconde a feiura. Esconde a feiura. Acho que mas vai melhorar agora aqui. Mete bronca aí, Célião. Eu tinha acabado de falar, na hora que você ia começar a falar, você sumiu, né? Você tomou um Doril e sumiu, né? Então, como eu estava falando lá, de conhecer para você entregar a mensagem ali, né? O ensino, e isso se aplica em qualquer área. Você vai ensinar alguma coisa para alguém, como é que você chega para ensinar se você, pelo menos eu penso, né? É saber o que a pessoa sabe. Procurar saber o que ela sabe sobre aquilo. Aí, a partir daí, eu sei o que eu vou passar para ela, eu sei o que eu vou transmitir, né? Eu acho uma das coisas essenciais também na hora do ensino, né?
Isso você pode se aplicar em qualquer coisa na vida, você vai ensinar em qualquer área, até para o aprendizado. O que eu sei sobre isso? Até eu, como transmitir o conhecimento, eu tenho que saber o que eu sei sobre o assunto também. Então, é outra dica, né? A gente já estava falando das dicas lá antes de eu sumir aí. Não, mas Aí o ponto que você estava mencionando ali, Uhum. a questão lá de conectar com os alunos, né? Eles precisam, você até mencionou, se eles não confiarem em você, eles não vão prestar atenção. Então você tem que ter confiança deles. E a questão dos livros, eu também indico livros, não, no livro tal, e assim, não é querendo me engabar. Por exemplo, a pessoa que canta bem, ela sabe que canta bem, isso não é querer se achar. Mas assim, sempre onde eu vou, os caras falam, paga o pau, né? Pô, o Célio manja de Bíblia e tal, que a gente vai indicando livro, ó, no livro tal, fulano fala isso, né? Como você fala, você indicou vários livros lá, né? Então, isso demonstra para os alunos ali da classe que você estudou, que você está dentro do assunto, você está por dentro do assunto, né? É um ponto para você ganhar a confiança deles. Pô, o cara sabe do que está falando, hein? Então, vou prestar atenção aqui, ele sabe o que está falando. E não se engane, eles sabem se o cara estudou ou não a lição. Eles sabem se o cara está por dentro do assunto que ele está ensinando ou não. Quem está sentado lá sabe se o cara estudou ou se o cara está por dentro. E aí, isso ele sente que você não está por dentro, que você não estudou, que você não é o cara, eles não vão prestar atenção em você, porque você não ganhou a confiança deles. E outro ponto que você tocou, eu passo a palavra aí, como disse. Na classe, tem uns que falam mais e tem uns que falam menos. Tem aqueles que não gostam de falar. E o professor tem que ter esse jogo de cintura. Inclusive na classe aqui, teu irmão que se deixa, ele fala a lição toda. Tem que ter aquele jogo de cintura para cortar, né? Às vezes eu estou conversando com o assunto, o irmão vez começa a falar, eu falo, irmão, segura só um pouquinho, porque esse ponto que o irmão vai falar, a gente vai, é o próximo dia. Já a gente entra nesse ponto, segura só um pouquinho ali. E aí e aí, meu irmão, você concorda com ele e tal? Então, o professor tem que ter esse jogo de cintura também, saber cortar, porque senão só um fala e os outros ficam calados. E como eu falei para você, minha metodologia, já falei aqui no começo e no off também, é procurar saber de cada um, porque eu procuro, como professor, dar voz para eles também. Quando o aluno fala, e aí entra naquela outra vídeo que você colocou lá no canal, que a irmã fez um comentário, e no momento você não conseguiu fazer o link, né? Não conseguiu fazer o link marcha lenta é foda por causa disso aí. E aí a pessoa pode se sentir desvalorizada. Quando você dá voz para ela, deixa ela falar, então ela se sente valorizada. Isso estimula ela a falar mais, a responder nas próximas lições, né? Geralmente, às vezes, quando lembra que eu falei reformulo as perguntas, eu já não foi direto, mas só uma vez que aconteceu. Teve uma vez que eu reformulei 5 vezes a pergunta. Fiz a pergunta como estava na lição, eu vi que esse comecinho, reformulei, usei outras palavras, usei outras, e aí o irmão começou a falar e virou um bate-papo bacana na classe. Então, isso é interessante. O professor tem que estar ligado nisso aí, né? Então, procuro dar voz para todo mundo também ali. E eu gosto quando o assunto fica polêmico. Uma vez eu estava na classe de jovens e tinha 5 classes na igreja, né, da escola bíblica. E aí eu fiz uma pergunta, eu falei, irmãos, você concorda com ele? Eu fiz a pergunta, um respondeu. Eu falei, e você, concorda com ele? Outro, não, eu não concordo. Outro, eu concordo. E aí cada um foi dando a sua opinião, mas virou um bate-papo sem bagunça, mas virou um bate-papo de todo mundo participar, que as outras classes todas pararam e olhou lá para os jovens para ver o que estava acontecendo. Porque todo mundo estava participando. Nada assim fora do comum, mas... Porque geralmente é aquele padrão, né? O camarada vai lá, só o professor que fala, e todo mundo calado. Então fica meio que aquele silêncio, só o professor falando. Como lá na classe dos jovens virou uma polêmica, dividiu, metade sim, metade não, e aí, não, eu concordo por causa disso, e você, e tal, e foi, e aí a participação todo mundo chamou a atenção ali. Então eu faço muito, eu fecho aqui, perguntas assim, irmão, o que você acha desse assunto? Aí, não, o que você falar tá certo, eu quero saber o que você acha. E aí ele se sente mais confiante para dar a opinião dele. Porque às vezes faz aquelas perguntas fechadas, ou a pergunta que está ali na lição, quando começou as 2.300 tardes de manhãs? Aí o cara não entendeu muito bem, não manja muito bem, ele fica com medo. Falei, irmãos, o que você acha das 2.300 tardes de manhã? Qual a importância para nós saber disso? Aí ele, eu acho que é importante porque a gente acha que está no tempo do fim. Aí ele se sente mais confiante para falar.
E aí, como professor, que entra, que eu também falei no off, que eu mandei nas observações lá, como professor eu vou direcionando, olha, porque começou aqui e tal, e vem lá, e entra toda a bagagem do professor. Um comentário que você fez aí é de lançar pergunta. Um detalhe é o seguinte, nunca espere você lançar uma pergunta e ter uma resposta na hora. Por quê? A pessoa, ela tá te ouvindo. Então, que nem eu tô ouvindo o Célio aqui. Eu tô entrando na linha de raciocínio do Célio. Se o Célio parar e fazer uma pergunta aqui agora, as pessoas, todo mundo vai levar alguns segundos para entender o que ele pediu para formular a resposta. Veja, a pessoa tem que entender a pergunta para começar a partir daí formular uma resposta. Então você tem que esperar pelo menos uns 10 a 20 segundos até que alguém responda. Aí o que eu faço nesse ponto que você lá? Realmente acontece isso, né? Eu faço a pergunta, irmãos, irmão, para você, irmão, como é que é o nome de você aqui, guerreiro, do meio aqui? Davizinho. Ô, Davi, você que é o Davi que a gente troca ideia lá no Zap, lá? Ô, Davi, Davizão. Aí eu falo assim, Davi, qual que é a importância para você? O que você acha? Qual que é a importância das 2.300 de manhãs para nós hoje? Aí quando tá nesse time dele pensar para responder, aí eu falo, irmãos, pois é, eu perguntei qual é a importância das 2.300 de manhãs. Aí eu trago uma informação, né? Eu falo alguma coisa ali sobre a pergunta, até que ele pensa, irmão, e aí? Não, aí começa a falar. Então tem que ter essa percepção também, o professor tem que ter essa percepção, né? Você vai estar passando a lição, e aí, Davi, isso também vale para o sermão, tá? Você fez uma pergunta lá, se você quer uma resposta, que tem aquelas perguntas que é retórica, mas tem aquelas que você quer a participação dos irmãos. Você fez uma pergunta, enquanto os irmãos estão pensando, você faz um comentário, traz informação, alguma coisa dentro da pergunta. Vai ajudar eles a assimilar e também dá o tempo deles assimilar. Aí eles vêm a resposta. Aí gera um bate-papo. Então, o professor, o pregador que está ali, ele tem que ter essa percepção, esse jogo de cultura, essa manha aí. Mas isso é com tempo, é com experiência, né? Eu falei pro Davi lá sobre pregação, né? Tem 29 anos que eu prego. Tem 25 anos que eu passo lição. Então, tenho bastante experiência, então é fácil para mim. Eu falo que pregar é fácil, passar lição é fácil. Pode chegar na igreja e ir no SUS. Irmão, passa a lição aí, no SUS. Eu vou lá e bagaço. Mas por causa da experiência, do aprendizado, e converso com um, converso com outro, participa de lives como essa, trocando ideias, enfim. Comigo é complicado, porque eu sou bem ruim com palavras, né? Sou bem duro mesmo com as palavras. É que você é novato, rapaz, mas é assim, ó, passar a lição da escola sabatina, pregar é igual ficar pelado na frente de mulher, meu. Você só fica com vergonha a primeira vez. Ué, você tá achando que eu tô zoando? É ou não é, Célio? A gente só fica com vergonha a primeira vez. Posso corrigir? Na frente da esposa, né? Porque a gente só pode ficar pelado na frente da nossa esposa, né? Na primeira vez fica com vergonha. Mesmo sendo a esposa, você fica meio com vergonha. Mas é assim mesmo, é com o tempo. Não, e assim, dizem, vou deixar o Davi tranquilo. Certa vez, essa pergunta eu fiz pro cara que me deu estudo bíblico, o cara que foi praticamente um pai para mim dentro da igreja. Agora eu tive dois homens muito importantes. O Claudinei, ancião lá do Ebenezer, de Maringá, e o Caio Roberto, que ele também não tem muita igreja, ele vai de um canto para outro, mas ele é adventista. E eu perguntei para ele, Claudinei, por que o pessoal corre de passar a lição da escola sabatina e prefere pregar? Eu vejo um monte de nego que gosta de pregar, mas não gosta de passar a lição da escola sabatina. Aí o Claudinei me respondeu o seguinte, Adolfo, é que acontece o seguinte, no sermão você fala, e o pessoal fica quieto por respeito. Na lição da escola sabatina, é fogo cruzado. Você falou, se não for, o pau vai comer, velho, e você tem que se sustentar. E tem pregador que não se sustenta. Não, que tá acostumado a pregar, mas não se sustenta na lição. Lembra que eu falei que no começo um pouco lá, e agora há pouco também, que o pregador, quem passa a lição, o professor, ele tem que ter a obrigação de estudar e andar a segunda milha, que os alunos não têm? Exato, porque, o pregador também. Por que entra isso aí? Porque os caras pregam, mas não estudam a lição. Entende? Prepara o sermão, mas não estuda a lição. E tem pregadores que ele é bom pregador, mas não estuda a lição. Não anda a segunda milha. E lá na classe pode ter alguém que estudou a lição muito mais do que ele, e se ele falar alguma coisa fora, ele vai comentar. Pode não falar na hora, mas ele vai no ouvido do outro. Olha, não é bem assim, não. Eu sou um desses. O cara tá pregando lá, eu falo pra minha esposa, essa palavra quer dizer isso. Não, não é bem isso que ele tá falando, não. E aí você tá perto ali, a lição é mais próxima do que do púlpito, né? Então, aí o cara, eu vejo assim, um dos medos é isso, porque eu falo de realidades que eu conheço.
Às vezes o cara prega, mas na lição ele não tira aquele tempo para estudar a Bíblia, não tem aquela... E o professor ele tem que saber, ele é obrigado a estudar, não tem boca. E, Davi, já deixa uma dica aí para você que está assistindo a live ou vier assistir. Você que gosta de pregar, gosta de ensinar, você que gosta de... Não espere convite. Não espere ser chamado para pregar. Irmão, coloca eu para pregar aí. Irmão, coloca eu para passar a lição. Eu quero passar a lição. Irmão, arruma um estudo aí que eu quero participar. Quanto mais você fazer, mais você vai desenvolver. Né? Não espere ser chamado. Se ofereça. Na igreja lá, eu acho que é dividido assim, que os professores, né, que já são separados, acho que anualmente de história, né, os professores de passar a lição, aí são sempre os mesmos, né? É que assim, Davi, acontece o seguinte, é como eu te falei, você tá com 16 anos, né, 16 que você tem, né? Você tá começando sua caminhada agora. Por exemplo, na igreja que eu tô, fazem 2 anos que eu frequento lá, irmão. 2 anos. Agora, depois de 2 anos, é que me chamaram, começaram a me chamar para passar a lição da escola sabatina. 2 anos frequentando uma igreja. Você não chega num lugar sendo bichão. Você não chega num lugar sendo bichão, a não ser que alguém te apresente. Se alguém te apresentar, aí você chega lá sendo conhecido, tendo mais confiança. Mas se você não é conhecido, você leva pelo menos um tempo para ser aceito pela comunidade. É igual o bairro que eu moro. Todo mundo aqui é gente boa. Hoje, faz 3 anos que eu moro nessa rua que eu moro aqui. Hoje é que eu cumprimento todo mundo, troco ideia, já parei para trocar ideia com eles, me vêm, se acostumaram comigo. Mas antes, era sair na porta de casa, o pessoal se escondia. E não é porque eu tenho uma cara de marginal, não. É porque o pessoal é assim. E eu aviso todo mundo que muda para cá. Então as pessoas, elas levam um tempo para se adaptar com você, para te entender e para te dar uma oportunidade. Entendeu? Leva um tempo. É natural. Que nem você está começando a construir sua caminhada. A tua igreja, ela tem que saber pro que você veio. Então, como é que você é na lição da escola sabatina? Como é que você é na interação em outros momentos, né? E tal. Na frequência do culto. Na escola sabatina tem uma dinâmica interessante lá na classe que eu participo dos adolescentes, que cada dia da semana um adolescente pega e explica. De cada dia, igual terça-feira um, quarta-feira outro, quinta-feira outro, e assim por diante. Né? É uma dinâmica interessante, né? Para já ensinar os jovens a saber passar a lição. Não, isso aí. Mas, Celhão, você tá travado aí ou não? Não, é que a imagem dele congelou, cara. Travou mesmo. Celhão travou. Celhão? Opa! Tem 2 Célio. Deixa eu... Peraí. Tem um Célio aqui. Tem dois aí. Vou remover um aqui. Pronto, fala aí, Celhão. Agora, tudo ok? Tudo ok. Isso aqui eu vou... O duro que se eu banir um aqui, deixa eu expulsar do estúdio. Deixa eu sair aqui, eu entro de novo. Não, pronto. Já eu expulsei um Célio. Tinha 2 Célios máximos aqui. 2? Não, mas mete bronca. Imagina 2. Oh, é demais. Um é máximos, um Célios é máximos, imagina 2. Então, mas ó, Davi, você pode fazer a diferença, cara. Você pode ser o cara. Não sei quantos jovens tem na sua idade aí, na sua igreja ou nas igrejas perto onde você vai, mas você pode ser o cara. Eu, na minha época, fui o cara. Jovem, comecei com 13 anos, já de cara meu primeiro sermão foi pregar num sábado de manhã, suei, sábado de manhã, igreja lotada, minha primeira vez. Tremeu feito vara verde, assim, ó, no vento, ó. Nossa. Mas eu fui o cara na minha época, já lá com os 14 para os 15 eu já era professor, então, mas eu aproveitei a oportunidade, né? Então, aproveitei a oportunidade. Conversei muito com os mais experientes, troquei ideias, pedi conselhos e meti a cara no estudo. Então, você pode ser o cara da sua época aí, da sua geração. Com relação a isso aí, falando com relação a isso aí, falando de ser o cara, o Adolfo tocou nesse ponto aí, é o seguinte, quando você vai ou passar a lição ou pregar ali, né? Como eu falei, a questão do conhecimento. Buscar o conhecimento, estudar, aquele a mais, né? Tem uma frase que diz assim, se você está disposto a chegar onde a maioria não chega, você tem que estar disposto a fazer o que a maioria não faz. Então, em vez de você estar ali
10 da noite jogando Free Fire, como a maioria, digamos, só um exemplo, a maioria está jogando Free Fire. Davizão está lá com um comentário bíblico na mão, papel, caneta e fazendo anotações. Esse que vai ser o diferencial. Aqui, ó. Davizão vai estar aqui com o livro que o Adolfo indicou, ó. Olha aí, esse é o diferencial. Tá de ponta cabeça, espero. Aí, ó. Me deu orgulho. Aí sim, ó. Aí entra o que o Adolfo falou ali, né? A questão ali, nem sempre eu me apresento, eu só falo o meu nome. Boa noite, eu sou o Célio. Bom dia, eu sou o Célio e bagaço. Aí, tipo assim, quando você não é conhecido, os caras, pô, quem é aquele cara? O cara arrebentou, pô, você não conhece, mas o cara é fera e tal, e tal. Então, a carteirada, né? A carteirada de você dar, por isso que eu falei aqui lá no off. Puxão de orelha em mim, vai lá, mete bronca, Célio. É uma forma diferente de você dar carteirada. Você pode chegar lá, ó, eu sou o Célio, já sou ancião de igreja, eu passo lição há 30 anos, é uma forma. Outra forma, você chega lá, olha, meu nome é Célio, sou da igreja tal, e bagaça, e isso e aquilo, porque no livro tal, o escritor tal, na história isso, cara, como é que esse cara, aconteceu esse cara, pô, é doido, o cara manja pra caramba. É uma outra forma de você dar carteirada. E eu prefiro essa do que a primeira. Vai das situações, tem situações que exige, né, como a gente conversando no off. Você está construindo ali a confiança, então, é aí onde entra, como eu falei, o professor ele tem que ter percepção, ele tem que ter uma malícia, ele tem que ter um jogo de cintura, ele tem que ter uma percepção a mais. Então, eu particularmente prefiro essa segunda carteirada, mas há momentos que você tem que dar a primeira, né, aquela outra forma. Ó, não, eu faço lição há 30 anos e tal. Oi? É igual se fosse, tipo, em um debate, assim, aí eu acho que a primeira forma, né, de dar carteirada seria melhor. Eu prefiro a segunda. Né? Já imaginou você chega num debate, ó, digamos, chega lá, tá, vamos colocar aqui, tá o Leandro Quadros, tá o Sérgio Monteiro, tá não sei quem, tá um monte lá, e os caras da oposição também, os mais conhecidos. Aí entra um mané lá no meio, Célio Masquez, não sei, e começa a soltar uns treinos lá com os caras, pô, mas que é esse cara? Eu fiz isso na live do Sérgio Monteiro, Adolfo. Eu tava assistindo a live do Sérgio Monteiro, olha só, do Sérgio Monteiro, e mais, não sei qual outro lá, mas cara conhecidão. Aí alguém fez uma pergunta lá no chat. Fez uma pergunta interessante no chat, só que eles não responderam na live. Ao vivo ali, né? Eu respondi a pergunta no chat e mandei um treino de alto nível lá. Aí o outro começou a comentar. Você sabe o que aconteceu? Começou a girar um bate-papo paralelo no chat. Tanto que o Sérgio Monteiro parou, estão comentando um negócio aqui e tal, chamou a atenção dele na live. É, mas é assim. Entende? Então, como eu falei, tem que ter discernimento, né? Sabedoria. Mas eu prefiro mais essa primeira aqui, assim, geralzão. Só quando necessário, a segunda, eu dou a primeira carteirada, né? É que é a bagagem, eu sou isso, aquilo. Mas preferencialmente eu prefiro pianinho. Sou Célio, e aí bagaça. E livro tal, e lá, e pá, os caras falam assim, pô, mas que esse cara, eu não conheço o cara, é doido, o cara manja demais. Isso gera um burbúrio danado. Sim. Aí você coloca uma... Mas no caso aqui, Célio, como eu falei, né, eu já passei a lição eu passei a lição 2 vezes naquela sala, e como eu não conhecia muito todo mundo, e todo mundo não me conhece, porque assim, vocês conhecem eu aqui nas lives, dos vídeos do YouTube, por causa que vocês assistem. Os caras na minha igreja não conhecem o Barba Rala. Se eu chegar lá me apresentando como Lei Pirata Barba Rala, os caras vão olhar e vão tirar essa... Esse cara é maluco, velho. Não que eu não seja. Então o que eu tive que fazer? Passei a primeira vez, passei a lição segunda vez, e hoje eu matutei isso durante a semana. Foi de casa pensar, falei, cara, eu tenho que me apresentar, minhas formações, e explicar como que eu vou levar a lição. Por quê? Se eu não explico como eu tô levando a lição, eles acham que eu tô fora do tema. Tanto que quando eu ouvi essa lição de 47 minutos que eu passei, que eu acabei passando, eu fiquei dentro do tema. Eu não escapei do tema. Só que se uma pessoa que não me conhece, ela acha que eu vou estar viajando, só enrolando. Eu estava dentro do tema. Só que eu fiz o quê? Eu peguei o meu estilo de formação, que foi a formação história, e fui para o caminho e caminhei pelo ponto de vista histórico, tanto na explicação das 70 semanas,
quanto das 2.300 tardes e manhãs e do Guilherme Miller, do Miller. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei em cima desses 3 eixos e preparei o caminho nesse ponto de vista. Foi assim que eu construí a argumentação. E a galera entendeu. Entendeu? Pelo que eu percebi, a galera entendeu, tanto que um rapaz, ele saiu do tema, ele saiu por opção e perguntou sobre o sábado, e eu tive que responder sobre o sábado, né? E aí foi pau, aí eu dei outros exemplos e por aí vai. Então, assim, hoje eu senti que a galera, eles confiaram mais em mim, porque é a terceira vez, eu expliquei como que eu passaria a lição, e aí eu tô conseguindo puxar a interação de um a um, que coisas a gente só consegue com o tempo, né, Sérgio? Você sabe disso, tem pessoas que você só vai ganhar ela com o tempo. Ela conhecendo o seu argumento, sua maneira de raciocinar e por aí vai. É igual eu. Tem pessoas que me veem a primeira vez, vê um vídeo meu a primeira vez e fala assim, esse cara é doido, esse cara é um idiota, pá. Quando a pessoa fala, eu vou voltar lá pra refutar esse idiota, ela senta e começa a me ouvir, ela fala, não, vou me inscrever no canal porque o cara é top, velho. E assim, quantas pessoas falam isso de mim? É assim. Então, por eu já me conhecer e conhecer como funciona, eu trabalhei dessa forma pra aplanar os caminhos, entendeu? Foi de caso pensado, não foi assim, igual o cara, eu sou PhD e é um Zé Ruela. Você chega lá e não entrega nada. Você estava estabelecendo uma ponte com eles ali, né? Eu entendi. Foi para construir essa ponte, né? Fala aí, Davizão. Fala aí, mete bronca e depois eu celebro. É perigoso às vezes, quando você chega e fala, pô, você eu sou um PhD, eu sou um doutor nessa área, aí a pessoa faz uma aplicação ou venda, ou explica a missão de um jeito ruim, aí o pessoal já perde totalmente a confiança nessa pessoa, né? É uma coisa bem complicada. Exatamente isso que aconteceu um pouco na lição hoje. Por eu me apresentei como eu falei minhas formações, né? Sou formado em teologia, história e letras português e inglês. O que acontece? A pessoa ela fica esperando algo a mais da sua lição. Se você se apresentar, que não é um erro, por exemplo, o que eu fiz não foi um erro, só que a pessoa ela vai esperar algo a mais. Ela não quer ouvir, ela quer te ouvir para saber se você sabe mais do que o professor que estava antes, do que o cara que está do lado, entendeu? Então, o que acabou acontecendo na minha perspectiva, na minha observação sobre a própria meu vídeo, meu áudio que eu ouvi? Eu formatei, mas eu não peguei um pouco o aspecto profético e teológico. Eu só fiquei no ponto de vista histórico, que eu falei que ia fazer isso. Então, dentro da minha perspectiva, eu expliquei. Só que não é todo mundo que entende isso, não é todo mundo que vai se aperceber isso. Entendeu? É isso. Fala aí, Celhão. Mete bronca. Desce, puxa a orelha mesmo. É porque você tem mais uma pegada mais histórica, né? Como você já falou. Então, e a não, minha... No caso, essa lição, cara, eu não tô conseguindo entrar nela, eu não tô conseguindo entrar no aspecto teológico em si, eu só tô conseguindo ficar no histórico. Não tô conseguindo ir pro teológico, eu só tô conseguindo ficar no histórico, porque o Max organizou top. Porque profecia, né, ela tem uma parte histórica, né? Tem uma parte histórica e uma parte teológica. Eu dou uma flertada na parte histórica, mas 80% pelo menos é teológica. Mesmo essa lição aí com fundo histórico, umas 3 lições atrás que falou dos Martin, Tyndale, Wycliffe, até um viés histórico, mas eu procuro, mesmo que ela seja 100% histórica, se pegar uma lição 100% histórica, ainda assim eu procuro focar na parte teológica ali da história, digamos assim. Então, cada um tem a sua pegada, a sua metodologia, como eu falei, né? E a minha essa é mais teológica, e como eu falei, pode ser se eu chegar na sua igreja, que eu não conheço, Célio, passa a lição de domingo aqui, eu vou chegar lá e vai ser a mesma pegada. Bom dia, irmãos, eu sou o Célio, amigo do aí e tal. Pois é, o que você acha aí do santuário, irmão? Entende? Não que eu vou fazer exatamente essa pergunta, mas você, como é que é o seu nome? Eu sou o Carlos. Ô, Carlos, prazer e tal. Irmão Carlos, qual a importância de entendermos a questão do santuário, na sua perspectiva, na sua opinião? Qual a importância disso para nós? Para você hoje, qual é a importância? Aí vai falar, eu acho importante e tal. E você, irmão, você concorda com ele? Como é que é o seu nome? Eu sou a Beatriz. E aí, Beatriz, você concorda com o que o Carlos falou? Eu não concordo muito que eu acho isso. E aí, e você? Então, assim, a minha pegada é essa de procurar envolver o máximo de pessoas possível. Por conta de estar envolvido com um pequeno grupo também. E na minha época, a boa parte era assim, né? Eu vendo uma pegada da minha região e na minha época, que 90% das lições era passada assim, só o professor falava, ele fazia um sermão. E aí acho que eu queria participar, eu queria falar, então eu acho que influenciou bastante nessa minha metodologia de passar a lição. É assim, e você? Eu pergunto para todo mundo.
Até minha esposa falando, não, a hora que você passar a lição, você não faz pergunta para mim, não. E até minha esposa, esse dia eu fiz pergunta, né? Ela respondeu certinho, mas ela, faz pergunta para mim, não gosto que você faz, ela falou, né? Não gosto que você passe a lição, que você fica fazendo pergunta para mim, você pergunta para todo mundo. Ela falou, nem todo mundo gosta de responder. Eu sei que nem todo mundo gosta de falar, mas mesmo assim eu procuro envolver. Procuro saber, reformular a pergunta, colocar o que ele acha, o ponto de vista dele, em vez de fazer a pergunta literal que está ali na lição, para envolver o máximo possível. Como eu falei, é algo que eu trago e acho que dificilmente eu vou mudar. Para eu ensinar, eu preciso saber o que ele sabe sobre aquilo. Aí eu tenho a noção do que ensinar para ele. Não adianta chegar lá e despejar um monte de informação. Depois eu falar um monte de coisa que ele já sabe. Então não vai ser muito produtivo. Mas, eu acho que é uma dica válida aí para quem vai ensinar. Mas mesmo, vamos lá, em última instância, Celion, uma sala que você não conhece, por exemplo, que nem eu, uma sala que você não conhece. Davizão, se quiser falar alguma coisa, você fala aí depois, tá? Levanta a mão aí e mete bronca, beleza? Não, depois, mas assim, depois você fala como. Em último caso, que eu tô numa sala nova, que você tá numa sala nova, às vezes vai ser necessário você falar um pouco, porque é aquilo, você não tem aquela interação com o pessoal, você não sabe quem que é quem, você não sabe o que esperar, né? Então, às vezes até é importante passar uma lição e trazer conteúdo que eles sabem, mas de uma perspectiva mais profunda. Mas imagina, velho, eu comecei a falar sobre o William Tyndale. No Grande Conflito, fala alguma coisa, mas eu já estudei mais sobre o William Tyndale. E eu comecei a falar de casos da vida dele. Por que ele traduziu a Bíblia? Por que o protestante... Então, por exemplo, a lição... Zwinglio, que foi mencionado na lição... Menciona, não é? Zwinglio, na lição? Mencionou Zwinglio, mas eu não tive tempo de trabalhar o Zwinglio na lição passada. Mas na lição retrasada... menciona, né? Só fala, mas a história dele é tremenda, né? A história do Zwinglio. E a lição só mencionou o nome dele de leve. Exatamente, mas eu peguei, por exemplo, a primeira lição que eu passei lá foi sobre William Tyndale, Lutero, foi William Tyndale, William Tyndale, John Wycliffe e Lutero. Mano, eu só fiquei em cima desses três caras, e pau, e história, e ele traduziu isso, e traduziu aquilo. Meu irmão, os caras gostaram, então assim, por mais que eu falei demais, eles gostaram, porque é informação que eles não ouvem o pastor deles falar, eles não ouvem outro professor da escola sabatina falar. Entendeu? E eu não tenho espaço, e eles sabem que não tem espaço para comentar isso muito. Então, quando você traz um conhecimento que é a mais, que eles não têm, eles acabam gostando e respeitam você por causa disso. Então, às vezes, só falar você ganha respeito. Assim. Mas tem que ser profundo o bagulho. Mete bronca da visão. O que o Adão falou aí, eu acho interessante isso também, que hoje em dia o pessoal gosta muito de ter mais um contexto histórico, né? Porque o canal do Rodrigo Silva é tão famoso, o programa Evidência é tão famoso entre os adventistas e até os não adventistas, porque acrescenta coisas a mais, né? Um contexto histórico, um exegese. Mas o Rodrigo Silva é bichão, né, mano? Ele tá em outro patamar de explicação, cara. Não é possível. É uma coisa que eu penso também, que, na minha pregação, será que eu vou pôr um contexto mais histórico ou um contexto mais teológico? Se for culpa minha, se você seguir meu caminho, vai ser mais histórico. Se for no meu caminho... Eu vou deixar aqui, dentro do que o Davi está falando, e já a sugestão aí, acho que eu cheguei a falar com isso com você, Davi, no particular. Essa pegada que o Adolfo falou, William Tyndale, os caras lá. Uma coisa que eu procuro fazer, que eu vejo alguns fazendo, eu não acho legal, é a seguinte: pega a história, por exemplo, William Tyndale, Cliff, tal, e fica só lá no passado. Mesmo que digamos, que eu fale 90% do histórico, igual você fez, Adolfo, lá, mas eu procuro fazer uma aplicação hoje. Por mais que você traga informação e novidade, o pessoal não sabe, eles gostam disso. Como eu falei, às vezes eu falo até coisa de grego, você falou de exegese, deixa para lá. Às vezes eu falo na lição, não é sempre, não é muito, mas eu dou uma pitada ali, uma pitada aqui dessas coisas. Não, sim. Eu mesmo fiz isso. Eu trabalhei na lição que mencionou o William Tyndale. Eu dou uma pitada aqui dessas coisas. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. Mete bronca. Aí o que eu quero dizer é o seguinte. Fazer uma aplicação... Oi? Saiu aí? É que deu uma... Fala aí, fazer uma aplicação. Fazer uma aplicação. Você pega a parte histórica, mas você tem que fazer uma aplicação. Tornar aquilo relevante para quem está sentado. Mas você fala, Tyndale, Cliff, história, explica. Cara, pô, legal, novidade, não sabia disso. Mas e daí? O que tem a ver comigo hoje isso aí? Por exemplo, o 2, história, a estátua e tal. Como é que você explica
quando começou, explica os impérios e tudo. Se você não faz aplicação, cara, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Então você tem que fazer a aplicação hoje. Qual a relevância desse contexto histórico para quem está ouvindo? Eu acho essencial fazer isso aí. Mas é fácil, Celion, porque, por exemplo, eu peguei o William Tyndale, o Lutero, John Wycliffe, e eu contextualizei e trouxe um troço chamado identidade. Eu trabalhei a identidade do protestante, do protestantismo, e a identidade do adventista. Então veja que a lição como eu passei hoje, que vocês ouviram, ela está extremamente ligada com as duas lições que eu passei antes, no meu estilo. Então, por isso que às vezes faz sentido. E essa contextualização, ela acontece. Se você pegar, por exemplo, falou sobre o William Tyndale, é muito fácil contextualizar o William Tyndale com hoje. É muito fácil. Lutero com hoje, fácil. João Ferreira de Almeida com hoje, fácil. Sim. Fala aí, Davizão. Como o Adolfo falou aí, ele contextualizou, vou tentar fazer também o mesmo, né, contextualizar no contexto histórico, né, de cada parte da estátua e contexto de hoje, né, igual estamos perto já do fim, né, que a pedra está perto de vir, né, que é o reino de Deus. A experiência de todo adventismo, né? E também foi porque, e foi igual o Adolfo um dia falou comigo no privado, que Daniel capítulo 2 é a extensão de todas as profecias, né? Das profecias. Assim, né? Sim, se o cara não entender Daniel capítulo 2, ele não entende porra nenhuma. Não adianta explicar mais nada. Daniel 2 é o 1 mais 1 da profecia. É 1 mais 1. Tem que saber. Se não saber, não sai. Sério? Mas você falou lá assim, você falou que é fácil, mas vira e mexe eu vejo aqui e ali as pessoas não fazem a parte da aplicação. Às vezes eu vejo isso até em sermão, o cara prega lá Moisés e fica em Moisés e fez, e Deus e Moisés e fez, e só fica lá, no passado. Por mais que explica tudo, mas e daí, o que eu tenho a ver com isso? É uma preocupação que eu tenho, posso estar equivocado, mas é uma preocupação que eu tenho. Por mais que eu explique o contexto histórico, tudo, eu tenho a preocupação de tornar aquilo relevante hoje, para quem está me ouvindo hoje, 2023, O que é importante para aquilo, 2024? Qual a importância disso para ele? Como aquilo é relevante na vida dele hoje, né? E aí, na lição tem sido bastante comum. O cara só fica lá no passado, mas daí? Mas o que tem a ver? Eu entendi, é bacana, não, eu não sabia disso, mas e daí? Quem está sentado pode perguntar, mas e daí? O que eu tenho a ver? Então, por exemplo, nessa lá dos heróis da fé, eu expliquei, falei de alguns, trouxe algumas informações, irmão, olha, eu não sabia, falaram lá, eu não sabia disso. Que é aquela segunda milha que o professor tem que andar, que eu falei, estudar, tem que conhecer, buscar um pouco a mais. E aí eu apresentei, irmão, olha, irmão, eu não sabia disso. Eu falei, pois é. Aí eu perguntei assim, mas assim, os reformadores, eles eram tão convictos da mensagem que eles abriram mão de tudo, eles enfrentaram tudo. E nós, temos a mesma convicção que eles? O que falta para a gente ter a mesma convicção que eles? Então, é uma forma de, poxa, pior, os caras foi isso, aquilo, né, e eles fizeram isso. Será que eu estou convicto igual eles? Então, tem que levar quem está sentado, o aluno ali, a pensar e a aplicar aquilo na vida dele, pessoal. Eu tiro isso quando eu vou ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia lá, Deus fala para Josué, e o cara vai pregar. Às vezes o irmão pregou, e Josué, e Deus falou ser forte, e ficou Josué lá. Mas o que eu tenho a ver com isso? Porque isso aí também acho que se torna uma pregação, quando é muito, assim, só no passado, igual o senhor falou aí de aplicar nos dias de hoje, é que se torna uma pregação meio, como é que fala, chata, né? Que fica só a mesma coisa, mas isso como você faz no dia de hoje. Né? Porque, Davi, a mensagem tem que ser relevante para quem está ouvindo. A mensagem tem que ser relevante para quem está ouvindo, seja na classe da escola bíblica, seja numa pregação, seja na rua, seja no serviço, trocando uma ideia com o seu colega. O que você está passando para ele tem que ser relevante para ele. E para ser relevante tem que haver com a vida dele hoje, tem que implicar algo na vida dele hoje. Aí ela é relevante para ele, senão, por mais que você traga informação, por mais que você traga seja lá o que for. É igual eu falei lá, Adolfo, que eu participei numa live do Sérgio Monteiro, alguém fez uma pergunta, ninguém respondeu, eu comecei a responder, falei uma coisa lá, o outro cara começou a falar, virou um burbúrio nos comentários, a live rolando,
e começou a rolar um burburinho lá, que ele parou assim, ó, falaram um negócio aqui e tal, mas pera lá, depois eu respondo que não é bem assim. Entende? Ele teve que, deu uma, por instante lá, por momento, foi segundos, mas ele teve que parar a live. Né, parar não, ele, pera ali, estão falando um negócio aqui no chat aqui, porque os comentários, o que eu respondi, tornei relevante pro cara lá, para ele, pro momento ali. Então, a mensagem que causa impacto é uma mensagem que é relevante para quem está ouvindo, que tem a ver com a vida dele hoje, agora. Tem que ter essa relevância, tem que fazer esse nível de explicação. E o foco, sendo na lição, o da hora é você ver as pessoas comentando, né? Como você falou que gosta de participar. Nossa. Eu fico feliz quando eu vejo uma senhorinha, velhinha, comentando, vejo aquele irmão mais humilde, por mais que eu gosto de estudar bastante, eu gosto de ouvir eles, porque a lição da escola sabatina, escola bíblica, quem não for adventista estiver assistindo essa live aqui, ela não serve só para você mostrar conhecimento, mas serve para você medir a temperatura de heresia da sua igreja. Às vezes você tem um irmão lá que acredita num bagulho mó cabuloso que você não sabe, mas porque ele é da sua sala e você ouviu ele falar, você já consegue ver, corrigir, reforçar, né? Então, é bem interessante que existem vários aspectos da lição que não dá para tratar numa live só, mas que é muito útil para nós, né? Se bem levada para um professor treinado, é top, né? Fora o senso de comunidade que tem na escola sabatina, né? Não entendi o Davizão, fala aí. Fora o senso de comunidade que tem na escola sabatina, né? Cada um perguntando o dia, na minha igreja tem também uns pequenos grupos nos lares, né? De cada escola sabatina. Isso gera um senso de comunidade maior entre o pessoal. Sim. Entre o que eu falei um pouco antes, dentro do que o Davi está falando, a questão de... Por isso que eu gosto de dar voz para que cada um participe. Para mim, uma lição ideal, um excelente professor é assim. O professor falou 10%, os alunos 90%. Para mim, é uma lição excelente. Às vezes, geralmente, acontece o contrário. O professor fala 90%, os alunos 10%. Para mim, tem que ser o contrário. E o que eu mais gosto... comigo hoje, 90%. E o que eu mais gosto nessa questão de dar voz, sabe o que é? Por mais que você estuda, por mais que você manja, o irmãozinho simples, ele fala uma coisa lá sobre uma passagem, sobre um tema, que você para assim... Site. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha parado para pensar nisso. Várias vezes já aconteceu comigo. Pega um assunto, um verso ali, careca de conhecer, e a lição faz assim, ó, amplia, expande. Falei, caramba, não tinha pensado nessa possibilidade, não tinha pensado por esse viés. Por quê? Um comentário que o irmão fez lá na lição, no momento ali da lição. Então, por isso que eu gosto de cada um falar ali, porque tem esse também, né, de ver o que os outros sabem, e é aquilo, às vezes o irmãozinho leu lá ali, e contrição, e Deus mostrou, abriu a mente dele para um ponto que eu, por mais que conheça, mas tem bagagem, não parei para refletir naquilo ali. E o irmão compartilha na classe, eu falei, caramba, pior mesmo. Né? Nossa, como já aconteceu várias vezes comigo isso aí. Que é a questão que entra o do Davi falou da questão do senso de comunidade, né? Que sim, entra o que eu falei. A fazer com que cada um se sinta importante, valorizado. Quando você dá oportunidade para o cara falar, dar opinião, imagina você, Adolfo, você está na roda ali com o Eleazar, o Sérgio Monteiro, não sei quem, e Rodrigo Silva, você na roda ali, e todos eles falando alto nível, e sei lá, calado. Você vai sentir o quê? Vai sentir um nada. Mas imagina se vocês dão oportunidade. Mas você, Adolfo, fala aí, o que você acha disso aqui? Vai que você fala uma besteira, uma heresia, mas só pelo fato de dar oportunidade para você falar, expressar o que você pensa, o que você acha, você já se sente o cara. Não é diferente com os irmãos comuns ali na escola do Passo. Eu acho que isso tem até em grupo de amigos, né? Às vezes você está em um grupo de amigos e você é excluído lá, não fala nada, fica só na sua. E aí deve ser o mesmo sentimento, né? Porque não participar da escola sabatina, né? Alguém que não toma voz, né? Para falar. Pois é como eu falei. O de ouvir as pessoas é interessante, porque comigo não acontece muito no caso da lição da escola sabatina, mas acontece muito, por exemplo, de pessoas virem até mim e conversar comigo. E eu tenho que fazer chamada de vídeo, atender a pessoa, porque a pessoa ela tem medo de conversar com outra pessoa sobre uma determinada crença, né? Então, tipo, a gente acaba fazendo trabalho pastoral, né? De você explicar para a pessoa porque ela tem medo de perguntar pro pastor dela, né? Pô, não é para ter medo do pastor, né?
Não é para ter medo do pastor. Mas grande parte, eu diria que é isso, essa questão de dar voz. Talvez o pastor não dá voz para ela, não dá oportunidade, não dá relevância porque ela pensa. E já com vocês, sente liberdade para isso, porque talvez de algum motivo, de alguma ação, de algum jeito de você falar, ou sei lá, ele se sinta essa liberdade de falar, não, ele vai me ouvir, ele vai... Às vezes ele só quer pôr a opinião dele lá, se sentir relevante. E às vezes na igreja dele o pastor não dá ideia para ele. Entre o que eu falei na roda lá, tá o Sérgio Monteiro, o Rodrigo Silva, o Luiz Saião, e você no meio lá, de repente o nível deles é um pouco maior que o seu. E aí todos eles falando, e sei lá, você vai sentir nada. Agora vocês, Adolfo, mas o que você acha disso aqui que nós estamos falando? Ué, você vai sentir o cara, pô. O nível deles é maior que o seu, mas pelo fato deles dar a oportunidade de você falar, expressar o que você acha, pode estar errado, pode ser heresia, mas só pelo fato de deixar você falar e ouvir você, pô, os caras deixou eu falar, mano, caramba, isso faz uma diferença danada. Aí o cara tá exagerando aí, ô Celhão, aí você tá exagerando, tá lá é igual numa rota de marombeiro, você tá lá na roda de marombeiro, tá, sei lá, o Siban, tá o carinha lá que tá criando, o Ramon, aí os caras estão levantando 140 quilos nos pezinhos de mão, assim, ó. Pega os pezinhos, 140 quilos cada lado, assim, levantando assim. Aí um passa pro outro, aí os caras vão dizer, ó, toma aí, Célio, levanta esses dois aí. Mas você vai ver o que é bom botar, irmão, não é assim, não. Mas o que eu penso é que, pô, igual o pessoal procura o Adolfo, né, pra tirar as dúvidas, porque o pessoal se sente mais confortável perguntando pro Adolfo do que pro pastor em si, né? Porque, imaginando assim, um pastor da nossa igreja que tem mais ou menos quantas igrejas? 6 ou 7 no mínimo. 7 igrejas no mínimo. Às vezes o pastor nem afunda tanto naquele problema que o irmãozinho está tendo, né? Porque tem muitas outras ovelhas, né, para eles cuidar. Aí eles procuram um irmão mais sábio. Mas aconteceu isso, foi no começo, né? Chegou o cara e falou assim, tem uma pergunta que eu fiz para uma porrada do pastor. Cara, o irmão falou isso, eu fiz para um outro pastor e ninguém respondeu. Eu olhei, né, não conheci o irmão, conheci porque é da igreja e tal. Falei, manda braba aí pra mim que eu, se eu puder responder, eu respondo. Aí ele fez a pergunta. Eu falei, abre o texto e tal. Qual texto que você tá usando? Esse texto. Eu abri o texto, olhei no grego e falei, no grego tá assim, assim, assado, essa palavra pode ser traduzida dessa forma. E aí você pode olhar e analisar, porque às vezes uma palavra tem vários significados, e pá, dentro daquela embromada da hora, né, de quem sabe grego, né? Não, dei explicação, mas parece uma embromação. O cara olhou pra mim, era isso que eu queria ouvir, velho. Nenhum pastor me respondeu. Eu falei, talvez porque eles não estudaram o suficiente, só isso. Entendeu? E aí entra alguns pontos aqui, Adolfo. Primeiro, a sensação que ele sentiu alguém ouvir ele e trazer a resposta. Porque lembra que você mesmo mencionou, né? Era isso que eu queria ouvir. E outra, para esse cara, você é o cara para ele. Ele vai, com certeza, porque ele fala, rapaz, eu fiz uma pergunta, um monte de pastor, ninguém respondeu, fiz pro Adolfo, ele respondeu. Ele vai esparramar para um monte de gente que você é o cara. Simplesmente porque você deu voz para ele, você ouviu ele. Não precisa, velho. O cara fez a pergunta, eu já mandei e falei, manda o texto base seu, que eu preciso saber o texto base que você tá usando para eu poder explicar. O cara abriu o texto, eu falei, é esse texto? Não é esse. Então eu já fui lá, abri no grego e expliquei. Quando o cara viu a biblioteca, bicho, não tem choro, né, velho? Não tem o que questionar muito. Não há muito. Foi igual comigo, aconteceu comigo, pô. Aquele mundo de apologética assim, olhei vários canais, o Adolfo foi o que conseguiu me responder, eu falei, pô, o Adolfo é o cara. Aí eu saí indicando pro pessoalzinho da igreja lá, o canal do Adolfo. Aí, ó, um testemunho vivo do que eu acabei de falar. A questão de você dar voz, né? No caso de você procurando, eu, Davi, você procurando, ele achou um canal que respondeu o que ele queria ouvir, tipo, deu voz para ele, digamos assim, né? Eu queria ir, ninguém, esse cara aqui falou, não, esse cara é o cara, aí foi ver mais e tal, e já indicou para um monte de gente. Então, aqui acontece comigo, de vez em quando os irmãos procuram, irmão, que lê esse texto aqui, o que quer dizer isso? Então, eles se sentem liberdade comigo, porque eu dou voz para eles. Dá voz nesse sentido, né, de ouvir ele, né? Daí, irmão, o que você acha? O que você entendeu aí? Eu estou de dificuldade nisso, qual é a sua dificuldade? Então, todas essas lições que está sendo falado aqui, você aplica na lição da escola sabatina. Você aplica no sermão também, né? Essa questão aí. É isso aí. Mas, gente, eu vou finalizar aqui, porque a gente já começou a sair do tema de lição, começou a ir para pregação, começou a ir para outros momentos. Foi da hora. Tá na veia, é forte.
Não, esquenta a cabeça não. Quero trazer vocês mais vezes, tanto o Celhão quanto o Davi. O Davi é a primeira vez aqui, nós estamos tirando o cabaço dele. Já não é. Já pode apresentar alguma coisa. Futuramente o cara fala assim: ô Davi, o que você é? Eu sou amigo do Barba Rala. E quem que é Barba Rala? Vai lá no canal do Leandro Barba Rala, você vai ver lá nas lives dele lá. Foi assim, velho. Participei da live. Pô, já vai ver, né? A live vai ficar salva aí, já vai ser vista aí, Davi. Sim, Davizão vai estar lá. Eu sou amigo do Barba Rala e amigo do Máximo. Lá fiz live com ele, mano. Faço live com os caras a hora que eu quiser, velho, tá ligado? Mas quem que é esses dois? O maluco é professor de grego e o outro é pregador adventista. E pau, é assim, então. Já vou ajeitar meu quartinho, montar minha biblioteca ali também e vai ver. Já deixa lá, já deixa o sparring, já dá pra... Já deixa o sparring que você gosta de dar umas porradas também, porque o Celhão é professor de boxe chinês, velho. O carinha gosta de dar uns chutes nos outros. É só por esporte. Você tá achando que a gente tá achando que nós é pouca bosta, Davi? Nós é vaso cheio, rapaz. Nós aqui é vaso cheio. Só uns 30 anos envolvido com arte marcial, já fiz... Tem passagem pelo jiu-jitsu, pelo kung fu, 2 estilos, karatê, 3 estilos, taekwondo, judô. Sabe alguma coisa? Começar a fazer judô, fazer jiu-jitsu. Bom. Mas beleza, então, espero que fiquem aí as dicas aí, né? Só relembrando aí para quem ouvir. Procura conhecer o que eles sabem. O professor ele tem que saber um pouco mais. O professor que você vai passar, você tem que estudar um pouco mais, porque quem está sentado, ele sabe se você estudou ou não, se você está por dentro ou não do assunto. Exato. Então, faz parte, mesmo que a pessoa engasgue um pouco, ele sabe dizer se a pessoa está travando por nervosismo porque é inexperiente, mas tem conhecimento, ou se a pessoa está engasgando porque ela está enrolando. A pessoa percebe, isso aí a gente passa, bem claro. Né? Então, mas é isso aí. Celhão logo vai estar com o canal. Celhão logo, em breve. Logo o Celhão vai estar com o canal. Quem sabe o Davi futuramente. Quem sabe logo o Davi também, mas o Davi ele ainda tem uma caminhada de pelo menos 1 ano a 2 anos de estudo dentro de vários tempos. Só quando ele tiver 18 anos de idade, uma barba na cara, eu acho que vai ser bom ele tentar falar alguma coisa. Por enquanto é mais ouvir e tentar sobreviver para não morrer afogado. Mas, gente, um abraço, muito obrigado. Assistam os outros vídeos aqui no canal. Celhão, falou alguma coisa? Valeu. Salve a todos aí. Valeu.